Olá, mais uma vez reunidos em nome de Jesus para essa assistência espiritual, com muita alegria e gratidão que estamos aqui para recebermos essa equipe espiritual, essas energias que nós tanto necessitamos. E para isso nós vamos entrar em oração, nos ligando ao nosso mentor individual, aquele espírito amigo que nos acompanha em todos os momentos de nossa vida, nos orientando, nos conduzindo no caminho do bem. Vamos nos ligando aos espíritos que estão chegando, onde quer que estejamos, para nos acompanhar nessa assistência, atentos às nossas necessidades. Nos ligando a toda a equipe que comanda o SELF, essa casa que nos acolhe, que permite que recebamos essa assistência, mesmo que à distância. E nos ligando também, claro, com Jesus, o nosso Mestre amado, e te rogamos, Mestre querido, que hoje possamos sairmos daqui fortalecidos na fé, na esperança, na alegria, na certeza, Jesus, de que temos condições de enfrentar os nossos problemas, de que nós possamos sentir a Sua presença ao nosso lado, nos dando o amparo que nós necessitamos nos momentos de tanta dificuldade que nós passamos. Que nós tenhamos sempre essa certeza, Jesus, de que estamos sempre acompanhados. Que o Senhor não abandona nenhum de nós. Que nós possamos, Mestre, termos coragem de tomarmos as decisões mais adequadas, de ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, como o Senhor recomendou. E que refletindo nos seus ensinamentos, nós possamos reencontrar a alegria, a coragem, a força e a fé. E assim unidos nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E nós vamos envolvendo a nossa querida Florinda em nossas vibrações amorosas, que ela sinta o amparo dessa equipe espiritual a fortalecendo, para que ela faça hoje, né, nos oriente nessas reflexões e que todos nós possamos sair daqui, não é? Pensando e tendo condições de agir sobre o ensinamento de hoje. Olá a todos, que beleza estarmos novamente aqui para estudarmos mais um trecho do Evangelho de Jesus, tão importante nos dias de hoje. E o nosso tema a ser abordado hoje vai ser o não julgar, para que não sejamos julgados. É uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 1. É bem o capítulo 7 é o final do Sermão da Montanha. Então lá Jesus traz ensinamentos preciosos e atualíssimos para nós sobre o não julgar. Então, quase sempre nós caímos nesse erro que é julgar o próximo. Muitas vezes nós nem conhecemos a pessoa ou não temos conhecimento pleno de uma situação e a gente já forma uma opinião geralmente errada, geralmente contraditória, geralmente injusta e essas informações acabam prejudicando nosso modo de agir, o nosso modo de ver uma situação, fazendo parte dos nossos dias. Então, seja lá no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, nas redes sociais, expormos ali o nosso pensamento. E olha, até dentro das instituições religiosas, seja a igreja, seja o centro, seja onde nós atuamos, nós frequentemente estamos julgando. Então, basta uma atitude ou uma aparência
ou até uma informação incompleta, para nós já tirarmos uma conclusão sobre a pessoa ou sobre uma situação. Então, por isso, esse ensinamento de Jesus, ele é mais atual do que nunca. Ele vem falando sobre esse grande defeito que nós temos nos nossos dias, que é o nosso o não julgar, né? E Jesus diz, para não se- E o que será que Jesus pacientemente quis nos ensinar com essa frase? Ele aqui está dizendo que não é para nós perdermos o discernimento, não é para nós não diferenciar o certo do errado. Ele só está pedindo para a gente não fazer uma condenação, que atrás do julgamento já tem uma condenação, precipitada, ou uma crítica destrutiva, ou então essa estranha mania que nós temos, né, de achar que nós conhecemos o psiquismo do outro, o coração do outro, a opinião do outro, o pensamento da outra pessoa, ou o outro lado de uma história. Somente Deus, as intenções das pessoas, as lutas íntimas pelas quais elas passam, as dificuldades que cada espírito enfrenta no seu dia a dia, na sua luta, na sua eh, trajetória espiritual. Então, somente Deus pode emitir uma opinião e um julgamento, e ele não faz isso, né? Deus não julga ninguém. Ele criou leis perfeitas que estão ali e nós somos responsáveis pelos nossos atos. É isso que faz. E o grande erro de você julgar uma pessoa é que você está vendo somente o lado externo dessa pessoa, somente aquele momento daquela atitude, ou daquela história, ou daquela situação, ou daquele acontecimento. E a gente não leva em conta as circunstâncias e nem o que precedeu ou o que aconteceu para ela estar agindo daquele jeito ou pensando daquele jeito. E aí, em seguida, nesse mesmo capítulo 7 lá do Evangelho de Mateus, mais para baixo um pouquinho, tem o versículo 3 a 5 que fala exatamente sobre a trave e o argueiro. Olha que coisa interessante, né? E aí Jesus fala assim: por que você vê o argueiro no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? E aí a gente vai tentar entender o que que Jesus quis dizer com esse ensinamento, né? Então, o que que é o argueiro? Argueiro nada mais é do que um pequeno cisco, um- uma coisa ínfima, pequena, né? E quando ele fala assim que você enxerga o cisco no olho do outro, mas não enxerga a trave no seu olho. E a trave o que que é? É um grande pedaço de madeira, né? Uma grande peça de madeira, um tronquinho, né? Vamos dizer assim. Então Jesus vem com esse exemplo de nós enxergarmos as pequeninas coisas nos outros e não vermos as nossas grandes coisas, as nossas grandes falhas, que todos nós temos essas grandes falhas na nossa vida, né? E essa reflexão de Jesus leva à nossa real situação espiritual. Qual que é a nossa real situação espiritual? É de inferioridade. Então, nós só conseguimos perceber as falhas do outro, o erro dos outros, mas nós não enxergamos as nossas falhas, nem as nossas limitações, nem as nossas deficiências. Então, é mais fácil para a gente perceber o erro do outro do que os nossos próprios erros. E frequentemente, ou quase sempre, ou diariamente, nós somos indulgentes, ou seja, compreensivos com os nossos próprios erros, mas não fazemos isso com o erro do outro. A indulgência é aquela compreensão maior, aquela tolerância maior com o erro das outras pessoas. Então, quando Jesus fala, não olhe o cisco do outro, e sim a trave do seu olho, ele está dizendo para nós nos conhecermos melhor. Vai lá e conhece o seu íntimo, não fica olhando o íntimo do outro. E também para reconhecer que nós precisamos agir com humildade com o próximo também. E também com humildade conosco mesmo.
porque nós achamos que nós somos perfeitos, que nós somos certos sempre, e a gente tem que ter a humildade de reconhecer que isso não acontece. Quase sempre nós estamos errados, quase sempre nós somos intolerantes, quase sempre nós somos não indulgentes, não compreensivos, não empáticos com as dificuldades das outras pessoas. Então, Jesus vem dizendo para a gente se conhecer primeiro. Se conheça, se analise com humildade, reconhecendo que temos falhas sim. E está tudo bem, porque nós estamos em processo de evolução, faz parte ainda da nossa natureza. Nós teremos muitas dificuldades ainda, erraremos muito, mas que tenhamos a consciência, a necessidade de vermos que precisamos ser coerentes com os ensinamentos de Jesus, com tudo aquilo que nós estamos aprendendo diariamente com o Evangelho, para que nós não façamos más escolhas, porque o livre-arbítrio está aí do nosso lado, né? A gente tem que aprender a utilizar isso, faz parte também do processo de evolução, sabermos lidarmos com as potencialidades do nosso espírito, que é a liberdade, o livre-arbítrio, o poder de decisão, a vontade, tudo isso é atributo do espírito, e a gente não sabe ainda mexer com essas ferramentas preciosas que nós temos aí, né? Então a gente é muito rápido para perceber as falhas dos outros, mas não enxerga as próprias falhas. Aí é que Jesus tem razão quando ele fala que nós temos uma grande trava no nosso olho, né? E não um cisquinho de nada, né? Então, autoconhecimento e humildade, o primeiro passo para a gente eliminar essa mania cruel que nós temos de julgar e condenar. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aparece uma lição sobre a indulgência. E lá Kardec fala que a indulgência, os espíritos também falam isso, que a indulgência é uma das maiores expressões, né, da caridade. A caridade, ela se expressa de muitas formas, e uma delas não é somente ajuda material, uma delas é a indulgência, para com os nossos erros também, né, compreendermos que ainda somos imperfeitos, mas também com o erro do outro, com a necessidade que o outro tem também. Isso aí nós não conseguimos ainda desenvolver muito bem. E o Evangelho também nos ensina, nesse capítulo que vai falar sobre a misericórdia e a indulgência, para a gente tentar, pelo menos, né, compreender antes de condenar. Às vezes, pequenos atos da nossa vida, nós já condenamos, nós já emitimos opiniões erradas, opiniões inconsistentes, com falta de conhecimento, inclusive, a gente não domina todos os assuntos, nem todas as verdades. Então, perdoar antes de acusar e auxiliar antes de criticar. Então, vamos ser indulgentes. E a verdadeira superioridade moral de um espírito, ela não consiste em apontar defeitos, e é o que mais nós fazemos, mas em olhar com olhos de caridade para esses defeitos, mas também ajudar, na medida das nossas possibilidades, o próximo a superar essas dificuldades também, porque as pessoas elas têm dificuldades também de se conhecer. Então, vamos aos pouquinhos ensinando como se faz o autoconhecimento, como se exerce a caridade verdadeira, trazendo pequenas lições do Evangelho nas nossas falas diárias. Nós nem precisamos citar evangelho tal, evangelista tal, livro tal, não. Pequenas frases que nós vamos fazendo para auxiliar as pessoas a também praticarem a indulgência. É quando a gente vê, às vezes, uma pessoa intolerante, uma pessoa julgando, a gente vai sutilmente, com muita educação, né, com muita serenidade e paz, tentar mostrar como se age diante daquele conflito ali, né? E se a pessoa não aceitar, nós não vamos também insistir, virarmos aquelas pessoas chatas, né? Que ficam insistindo na conversão das pessoas. Essa é a pior coisa que tem. Nós estamos fazendo uma desajuda
na propagação do evangelho, porque a gente se torna insistente, chato e intransigente também. E o Emmanuel, sabiamente, esse espírito de luz que traz ensinamentos profundos para todos nós, em todas as obras do Emmanuel, a gente encontra muitos ensinamentos com base no Evangelho de Jesus. E ele vai falar sobre a indulgência em quase todas as lições dele. E ele fala que a crítica é fácil, mas a compreensão do erro, ou da fala, ou da intolerância do outro, exige amor. E a gente não sabe nada sobre o amor. A gente não tem ainda o conhecimento do que é o amor verdadeiro. Nós não temos conhecimento do que é a lei do amor, que é essa lei maravilhosa pela qual Deus governa o universo. Essa lei de amor, ela é perfeita para todos nós, mas nós ainda não sabemos utilizar, nem entendemos ainda. Então, a gente tem ainda pequenos esclarecimentos sobre a lei do amor, pequenas vivências sobre a lei do amor. Nosso amor ainda é um amor egoísta, ainda é um amor que não é tão sincero, que não é tão verdadeiro, que não é tão com base em tanta renúncia como era o amor de Jesus, né? Como era, não, como é o amor de Jesus por todos nós. Então, antes de examinarmos, ou de condenarmos, ou de observarmos a imperfeição do outro, né, o cisco no olho do outro, vamos examinar as nossas próprias necessidades de melhoria. Aonde é que nós temos que melhorar? Aonde nós estamos falhando? E quantas vezes nós criticamos justamente aquilo que também estamos aprendendo, que somos falhos também e que estamos tentando corrigir a nós mesmos. Então é o famoso faz o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Então a gente traz lições de moral para outras pessoas, mas nós mesmos não praticamos essas lições de moral, de cristandade, de exercício de amor, de caridade, mesmo de vigilância. Sai julgando, corrigindo todo mundo, e nós mesmos não corrigimos os nossos. E hoje, então, nós julgamos desordenadamente pela aparência das pessoas, a condição social. Olha que preconceito cruel, né, que nós fazemos com as pessoas. É, aquilo que a pessoa está apresentando na sua aparência, no seu exterior, nem sempre revela, ou nunca revela, ou quase nunca revela, o que vai no seu interior. Então, nós julgamos as pessoas pela opinião pública que ela apresenta, pela religião dela, e isso nós fazemos em todos os instantes. A gente acha que a nossa religião é que está certa, que a religião do outro está errada, que a verdade do outro não é uma verdade verdadeira, né? E julgamos também, condenamos, principalmente o erro que o outro comete. E ninguém conhece. A gente já falou isso no começo, ninguém conhece a caminhada do outro, o que ele está passando, o que há de dores ocultas na vida, e olha, as pessoas trazem dores cruéis. Se você começar a conversar com alguém, a gente vê que nós não temos problema algum, que a nossa vida é muito boa, que nós somos extremamente felizes, por mais dificuldades que nós tenhamos. Quando a gente vê uma pessoa normal, conhecida, que a gente começa a conversar, a gente vê conflitos extremos, dificuldades horrorosas que as pessoas passam, provações que não aparecem aos nossos olhos, mas ela está passando por aquilo. E o que a pessoa mais precisa naquele momento é dessa empatia, é dessa compreensão. E é justamente essa pessoa, principalmente se ela for uma figura. é, Todo mundo cai matando em cima, mas ninguém vê as lutas secretas que a pessoa está passando ali, né? E não precisa ser só a pessoa pública, não. Qualquer pessoa do nosso relacionamento, das nossas convivências e até do nosso ambiente de trabalho, né? Às vezes até dentro da nossa família, nós não sabemos o que aquela pessoa está passando no seu íntimo.
as dificuldades espirituais, as influências espirituais que estão atormentando aquela pessoa, e ela está vivendo ali normalmente no seu dia a dia, convivendo conosco, e nós estamos cegos. Então, muitas vezes nós não temos somente uma trava no nosso olho, uma trave do nosso olho, nós temos é uma cegueira mesmo, né? E como então evitar que tudo é treino na nossa vida, né? Tudo é vontade no nosso espírito. Como evitar então esse terrível hábito de julgar e condenar? Algumas regrinhas simples do nosso dia a dia, que vai muito do nosso conhecimento e autoconhecimento também, que é escutar mais, falar menos, né? Num diálogo a gente quer falar, às vezes a gente fala, nossa, eu vejo muito isso, as duas pessoas falam ao mesmo tempo, tudo que está vindo na cabeça. Então eu falo, puxa vida, isso não é um diálogo, é uma batalha de pensamentos, uma batalha de opiniões, uma batalha sei lá, um campeonato de quem está sofrendo mais. Eu falo, gente, as pessoas nem escutam a outra falar, vai falando junto, as duas falam ao mesmo tempo. E eu fico pensando assim, ninguém vai se chegar a uma conclusão, ninguém vai abrir mão do seu ponto de vista, e o conflito vai continuar, e as dores vão continuar, e não houve entendimento algum, só perda de energia e de tempo. Então, escutar mais e falar menos, deixa a outra pessoa falar de vez em quando, né? Um pouquinho. E vamos tentar, é uma tentativa de compreender a situação no geral, não é só em detalhes, antes de nós emitirmos uma opinião, que é preferível que nós nem emitamos opinião alguma. Que às vezes a pessoa já tem a sua opinião, ela só está desabafando. Ela quer um aval para aquilo que ela já decidiu. E às vezes a gente fala, ah, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Não, nós não somos essa pessoa. Nós somos nós, com as nossas dificuldades, as nossas opiniões, as nossas conquistas e as nossas dificuldades, a nossa imperfeição. Então, jamais formule uma opinião diante de um conflito. Ah, você deve se separar, sim. Não, nós não sabemos o que está por trás. Nós podemos orientar um caso de violência doméstica, um caso de violência contra a pessoa, tal, nós podemos orientar e devemos encaminhar, mas emitir opinião, não. E antes de nós tentar dar o aval para a pessoa, vamos nos colocar no lugar da pessoa, que é essa empatia que nós falamos, né? É se colocar no lugar daquela dor, daquela pessoa, e perguntar a nós mesmos. Se eu estivesse nessa situação, ou nessa situação que a pessoa está passando, como que eu agiria? Isso vale para tudo, gente. Até para as autoridades, para tudo isso. Eu, no lugar desse político, eu faria diferente, talvez até pior, né? De novo, Jesus nunca ensinou para a gente ser conivente com o erro e com o mal, jamais. Mas a gente aprender a discernir entre o bem e o mal, porém sem acusar e sem julgar as pessoas, que ele mesmo não fez isso nunca, né? Então, essa pessoa, essa situação de nós fazermos a pergunta se eu estiver no lugar, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu agiria, ela costuma resolver muita situação. Costuma resolver muito conflito e costuma definir muita conversa. Então, fica aí a nossa reflexão de nós nos colocarmos sempre no lugar da outra pessoa. E olha que Jesus ensinou isso há 2000 anos atrás. Nós estamos estudando esse evangelho diariamente e nós ainda não conseguimos entender, não conseguimos aplicar no nosso dia a dia. Então, Jesus nunca pediu perfeição para ninguém. Ele sabe que nós somos imperfeitos. Ele sabe que nós erramos bastante, que vamos errar muito ainda. Mas ele sabe também da nossa disposição em acertar. Então, o que está valendo para ele é a nossa disposição de acertar. E ele nos convida sempre, né, no Evangelho, a sermos bons, a sermos misericordiosos. Ser misericordioso hoje em dia é uma coisa muito difícil, porque você tem que se colocar no lugar da pessoa que está errando ou que está emitindo uma opinião é, de intolerância, de falta de caridade, de desamor, né? E olha que a internet está cheio disso, né? E a gente vai lá e já emite a nossa opinião também.
condenando a pessoa, criticando, xingando, muitas vezes, sendo desrespeitoso com aquela pessoa, né? Então, quando Jesus nos convida à misericórdia, ele está pedindo para nós deixarmos de julgar. Nós não somos autoridade moral nenhuma para julgar ninguém, para nos tornarmos mais humildes e vermos que atrás dessa nossa aparência de santidade, de perfeição, que nós achamos que temos, é o contrário, nós temos muita imperfeição ainda a ser trabalhada dentro de nós. Que sejamos mais compreensivos, mais fraternos, mais caridosos, e que aprendamos de uma vez por todas a enxergar no outro como nossos irmãos, companheiros de jornada, que estão tentando acertar também, que estão em processo de crescimento espiritual, tanto quanto o nosso. Se nós temos dificuldade, em determinada área, os outros também têm. E para nós encerrarmos, então, essa nossa fala sobre o não julgar, antes de apontar um defeito, vamos fazer as perguntas básicas, né, que nós temos que fazer, e tudo isso em questão de segundos. Eu conheço realmente toda essa história dessa pessoa? Eu conheço realmente essa pessoa por dentro? Eu estou tentando ajudar ou eu estou criticando? Como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dessa pessoa, seja lá quem for? E fica a fala aí dos nossos companheiros espirituais, nossos mentores queridos, né? A indulgência vê as fraquezas humanas com os olhos da compreensão. Então, indulgência igual compreensão. O julgamento vê com olhos do orgulho e da arrogância. Então, julgamento igual orgulho ou arrogância, ou seja, indulgência é o oposto do julgamento. Compreensão é o oposto do orgulho. Ou então, uma frase que eles falam sempre: quem aprende a compreender sente cada vez menos a necessidade de julgar. Olha que coisa interessante, nós temos necessidade de julgar. É uma coisa que brota do nosso coração, da nossa inferioridade. Então, se nós estamos treinando a compreensão, essa necessidade vai sumindo cada vez mais. Nós deixamos de julgar. E vamos lembrar sempre que Jesus está ao nosso lado. Que Jesus, com seus ensinamentos de amor, com seu imenso amor à humanidade, ele jamais vai nos desamparar. E que nenhuma ovelha do meu Pai se perderá, ele fala, né? Ou seja, todos nós temos salvação, temos jeito, vamos ser consertados, vamos ser mais espiritualizados. Então, que Jesus nos ajude a substituir a crítica pela caridade, o julgamento pela compreensão e a condenação pelo amor. E se você não pode auxiliar agora, evita perturbar. Compreensão, silêncio e espere. Olha que lição linda que os espíritos nos trazem, né? Compreensão, silêncio e espera. Tudo no tempo de Deus. O tempo realmente esclarece muitas situações que quase sempre o julgamento precipitado ele vai obscurecendo esse julgamento precipitado. Então, a verdade, um dia, ela sempre aparece, né? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, propicie situações onde nós possamos não julgar nunca e compreender sempre. Muita paz a todos. Com essas reflexões, nós vamos rogando a essa equipe espiritual que continue nos fortalecendo nesse exercício diário de aprendizado, de prática, do não julgamento tão importante para a nossa felicidade. Porque Jesus olha para cada um de nós como irmãos queridos. Jesus não julga, Jesus nos acolhe. E nesse instante, Jesus acolhe a cada um de nós, reconhecendo as nossas dificuldades, reconhecendo os nossos tropeços, os nossos erros, mas mesmo assim estende a mão para que nós possamos segui-lo. Porque sabe que se nós erramos hoje, amanhã Deus nos dá a oportunidade de acertar.
E é o que nós queremos, Jesus, nós queremos acertar, nós queremos ser felizes, mas já sabemos que só seremos felizes através dos teus ensinamentos. Nós não chegaremos ao Pai senão através de ti, Senhor. E o caminho é desse autoconhecimento, da prática do perdão, do amor. E nesse instante, nós temos oportunidade de praticarmos o amor pelo pensamento. E nos unimos num só pensamento e coração, vibrando amor ao nosso planeta, para que a humanidade possa aprender a ter esse olhar compassivo em relação ao próximo, a acolher, a não julgar, a estender a mão. Vamos vibrando uma luz intensa, envolvendo as mentes e os corações de todas as pessoas doentes do corpo e da alma, que possamos todos receber esse amparo, o alívio de Jesus para as nossas dores. Vamos vibrar para que haja compreensão, respeito, união e fraternidade entre todos os povos da terra, entre os vizinhos, entre os profissionais que trabalham conosco, entre os familiares. Enfim, que nós possamos aprender a cultivar a paz. Jesus querido, que a tua luz envolva todos os lares deste planeta, para que os pais ou aqueles responsáveis por jovens possam conduzi-los da melhor maneira possível, mas que todos eles possam levar essas criaturas ao conhecimento das leis divinas, sejam em quais credos religiosos eles estejam vinculados. Jesus querido, que os jovens possam ser conduzidos no caminho do bem, que tenham discernimento, para que haja, Senhor, informações a respeito da drogadição, das mentiras, dos vícios em sexo, dos vícios em substâncias tóxicas, enfim, Senhor, que essa juventude possa ser iluminada e conduzida a não se perder nessas ilusões da terra. Vibremos para que haja coragem, bom ânimo em todos os corações, para que haja paz nos países, que os países em conflitos possam ver o cessar-fogo, que todas as pessoas refugiadas que tiveram que sair dos seus lares sejam acolhidas com muito amor e respeito nos locais para onde elas se dirigiram. E te pedimos, Senhor, nesse instante, pelos nossos casos particulares, familiares, por nós mesmos, que a tua luz se derrame sobre cada um de nós, Jesus, fortalecendo a nossa mente, para que tenhamos pensamentos positivos, para que tenhamos força e coragem. Que essas energias, Jesus, que estão sendo depositadas sobre cada um de nós, pelas mãos dos teus mensageiros, possam fortalecer o nosso corpo e a nossa mente. Que nós estejamos em equilíbrio, que essas energias nos tragam saúde, nos tragam paz, nos tragam alegria de viver, nos tragam esperança, para que possamos assim continuarmos perseverantes no aprendizado dos seus ensinamentos, para que possamos nos tornar seus discípulos, Jesus, sendo melhores do que já fomos algum dia. Que essas energias benfazejas que são transmitidas por esse passe espiritual envolvam a cada um de nós, que nós possamos sentir alegria e bem-estar, sentir que as nossas energias foram renovadas, sentir que a esperança brota em nosso coração, sentir que a coragem e o bom ânimo estão conosco. E assim, Senhor, que nós possamos permanecer até uma próxima oportunidade.
Que a tua paz e o teu amor permaneçam conosco agora e sempre. Graças a Deus. Uma boa semana a todos e até a próxima.